Bom dia, minha gente. Muito obrigado porque todo mundo está aí, como sempre, aguardando muitas vezes a nova palavra, a nova mensagem com que Deus nos tem premiado a cada tempo. Eu agradeço a cada um de vocês e oro a fim de que o Senhor acompanhe a ti, tua casa, bem como a obra de tuas mãos, no nome santo de Jesus. Muito bem, a palavra de hoje diz o seguinte: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocava a trombeta, estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali
acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Louvado seja sempre o nome do Senhor, bendito seja o nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, grande e maravilhoso Jeová. Neste caso, nós estamos no livro de Neemias, capítulo 4, versículos 1 a 23. E aqui nós falamos exatamente sobre a defesa quando da construção dos muros de Jerusalém. Estavam sendo reconstruídos os muros que tinham sido derrubados, que estavam todos, ou seja, estava tudo destruído. E eles estavam reconstruindo, a começar pelos muros. E quando começaram pelos muros, é claro que toda boa obra sempre encontra aqueles que são contrários a ela. Se você quiser lutar por algo que preste, creia, a primeira coisa que você vai encontrar são os teus contrários, aqueles que não querem ver aquilo que presta florescendo. Não adianta. Isso é um ponto que, se você sair para fazer pilantragem, bandidagem, não se preocupe. Muito poucos estarão contra você. Agora, se você sair para tentar ajudar a um ser humano, muita gente vai sair contra você. Então, nós vimos aqui que, à medida que ia avançando a construção do muro, aqueles que eram contrários já estavam arquitetando os meios, primeiro para desanimar o povo. Ou seja, eles falavam claramente: olha, nós vamos acabar com isso rapidinho, vocês não são de nada, vocês são os bolhas, porque vocês imaginam que vocês vão reconstruir isso tudo, vocês acham que essas pedras que se tornaram em pó, porque foram queimadas, vão simplesmente se refazer. Mas é claro que o povo que estava ali reconstruindo eram homens realmente empenhados na reconstrução. E, portanto, eles trabalhavam de forma bastante sistemática, pensando em todos os pontos, até mesmo como refazer as pedras que foram queimadas. E, nesse momento, nós vimos, então, que tinha o interesse da parte dos inimigos em fazer com que qualquer coisa derrubasse aqueles muros. Qualquer coisa. Podia ser, como ele disse ali no versículo 3, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Primeiro porque eles diziam que aquele muro não era de nada. Então, que uma raposa mesmo, ao passar correndo por ali, iria derrubar o muro. E é claro que, atrás disso, eles dariam a força para a raposa, porque o objetivo deles era impedir a reconstrução do muro, era impedir que aquele povo se recompusesse, que aquele povo estivesse na frente, na presença do Senhor. Mas vocês viram que o povo, ao contrário de ficar titubeante, ao contrário de ficar triste, ficaram tristes, mas ao contrário de entregar-se à tristeza, o que eles fizeram? Eles foram orar a Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença
dos que edificavam. Então, eles oraram. E tendo orado, eles ainda, veja bem, não só oramos ao Senhor, como diz ali no versículo 9, mas oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Veja bem, diz o Senhor que você tem que estar alerta contra as astutas ciladas do inimigo. Então, você ora a Deus, mas você também age contra os teus inimigos. A tua ação tem que ser eficaz. Neste caso, eles, além de orar, eles colocaram proteção contra aqueles que poderiam vir contra eles de dia e de noite. Ou seja, puseram homens armados a toda volta. Ou seja, Deus te permite que você não somente haja, mas que você também reaja. Ou seja, a pessoa veio e está tentando te tirar, está tentando te prejudicar, você pode sim ter uma reação. Por quê? Porque você tem a obrigação, como diz ali um pouco mais adiante o próprio Neemias, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então veja bem, a tua obrigação é, primeiro, não temer o inimigo, não temer aquele que mata o corpo e nada pode fazer contra a alma. Ao contrário disso, temer aquele que não somente pode matar o corpo, como lançar a alma no fogo do inferno. Bom, em segundo lugar, além de você ser um bom inspecionador, olhar aquilo que está sendo, cuidar do andamento da obra, você tem que também lembrar de que a responsabilidade sobre a vida dos teus irmãos, dos teus filhos, das tuas filhas, da tua mulher e da tua casa está sobre as tuas mãos. Então, não o tema, lembre-se disso, lembre do Senhor primeiro, orando ao Senhor grande e temível, e lute pelos teus irmãos, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pela tua mulher e pela tua casa. Ou seja, vai à luta, arme-se e proteja, coloque gente com força que possa realmente fazer a frente contra o inimigo. E lembre só que, além disso, não podemos estar de forma alguma despreparados. Então você veja que o próprio Neemias, ele pôs o povo ali por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com cada família com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Pois, portanto, cada um de nós, hoje, neste momento que existe um Brasil quase derrotado, porque estávamos sendo derrotados nos nossos valores, na nossa fé, nos nossos conceitos éticos, morais. Então, hoje, nós estamos tendo a chance de retomar esse crescimento do nosso país. Mas, para isso, nós precisamos nos armar com as nossas espadas, nossas lanças, nossos arcos. Nossa família tem que estar armada, para que, em caso de um ataque, qualquer um de nossos familiares que tenha acesso às espadas, às lanças e aos arcos, leia-se aqui, armas, poderão fazer uso para defender nossos irmãos, nossos filhos, nossas filhas, nossa mulher e nossa casa. Assim como a nossa fé, assim como a nossa pátria, assim como tudo aquilo que nos diz respeito, os valores principalmente. Esse povo, ele é tão canalha, ele é tão sem vergonha, essa esquerda maligna, que ainda ontem, dia 19, eu vi que saiu um vídeo, eu não lembro bem se foi da Polícia Militar de Goiás ou não lembro, de algum lugar aí,
e saiu um vídeo onde teve uma arruaça, uma movimentação. E de um movimento lá, estilo CUT, MST, eles estão unidos, né? Uma esquerda bastante unida. Então eles foram contra a polícia militar. E nessa de contra a polícia militar, eles estavam depredando e quebrando, tinha barricada porque a polícia militar ela delimita, você pode andar aqui, mas você não pode passar daqui. Muito bem, naquilo ali, eles foram derrubar aquela limitação que foi colocada pela polícia militar. Porque para eles não respeitam regras, eles não respeitam absolutamente nada. Então foram derrubar aquilo ali. Quando estava um rapaz e uma mulher no vídeo, e o rapaz empurrava a grade para um lado, a mulher empurrava para o outro, e assim foi, de forma que deixava a grade mole, daí até chegar ao ponto que eles conseguem derrubar. Muito bem. Num determinado momento, o rapaz empurrou com mais força e a grade bateu na testa da mulher. E aquilo deu um ferimento no supercílio dela, sangrou, não sei se foi profundo, mas foi um corte notado. E aí, a matéria que veicula na imprensa, porque a imprensa está toda ao lado da esquerda, é de que a mulher teria sido ferida num confronto com a polícia. Porque a polícia militar estava ali e estava usando, sim, de gás lacrimogênio, bala de borracha, esse tipo de coisa para conter a turba. Muito bem. Essa mulher saiu ferida. Só que ninguém viu essa parte, quer dizer, ninguém viu não. Poucos tinham visto essa parte desse vídeo. E essa parte desse vídeo tá rolando pela internet, gente. Para que vocês vejam que eles mesmos se machucam, e eles culpam a você, e eles culpam a sociedade, e eles culpam a polícia. Então nós temos que nos defender, nós temos que valorizar. Um dia desses, aqui na minha rua, teve dois volantes da polícia militar fazendo eles estavam na rua principal, cuidando numa espécie de uma blitz. E um carro cheio de pessoas entrou na minha rua, parou na minha porta e veio pedir água. E a polícia militar, ao ver o movimento do cara saindo, entrando por uma rua, e eles vieram na rua para conferir. Chegaram ali, chamaram a atenção dos rapazes, botaram todo mundo de mão na cabeça, tal, fizeram uma revista, revistaram o carro, tal. Aparentemente, parece que não encontraram grande coisa, muito embora eles conduziram o carro até um determinado lugar, onde, pelo jeito, as investigações continuariam. Ao ver aquilo, eu fui até os policiais e parabenizei os policiais. E eu parabenizei os policiais por quê? Porque eles estão a serviço da população. Eles estão a serviço da ordem constitucional que tem que haver para a minha defesa, para a defesa da minha família, para a defesa dos meus filhos. Veja, não se trata de que você queira que a polícia haja. Alguém precisa agir para dar a manutenção que a sociedade necessita para que continue em paz. Veja, era o caso dos homens aqui com Neemias. Eles estavam todos armados e preparados para um ataque. Esse ataque poderia não vir, mas eles estavam armados. Eles estavam, cada um, os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Veja, eles traziam uma espada à cinta e até mesmo para ir ao banho, à casa, ao banheiro ou para comer, eles não largavam as suas armas. Diz ali na palavra, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Ou seja, a arma era o principal. Por que o principal? Porque
Porque na verdade, olha, mas Deus não cuida? Cuida, mas na verdade Deus diz para você, orai e agir, né? Ou seja, ore e haja. Haja no sentido de ir contra aquilo tudo que estão te impondo. Você não pode simplesmente aceitar apenas porque te disseram que você é um cristão e que você tem que ter cara de sonso. Não, você não tem que ter cara de sonso. Você não tem que ser sonso. Você tem que ser uma pessoa ativa. Se alguém te diz para você fazer determinada coisa que você sabe que está errado, você tem que reagir, porque aquilo não é para você. Você reage e clama a Deus você clama a Deus e faz a tua reação de forma que você possa manter e ter a condição assegurada do teu direito. Tá? Então esse é o ponto e nós temos que ver que o nosso Brasil ele está caminhando dessa forma. Nós já vimos professores querendo doutrinar nossos filhos com ideologia de gênero, onde menino não é menino e menina não é menina. Ora, veja bem, em primeiro lugar, que isso nós sabemos, nós os cristãos sabemos, e as pessoas que não costumam ser dementes têm a noção de que homem nasce homem, ainda que ele não queira vir a ser homem mais tarde, mas ele nasce homem. Por que ele nasce homem? Porque ele tem o desenho genético masculino. E a mulher nasce mulher. Em igualdade de condições, ela nasce com o desenho da genética feminina. Portanto, ela está preparada, por exemplo, para até um caso de gravidez, enquanto que o homem jamais engravidará. Ainda que a ciência possa fazer muitas coisas, mas tudo não passará de gambiarra, até porque, veja, o homem ele não veio preparado para ter uma relação e através dessa relação vir a ser mãe. Não. Ele pode, quando muito, através da ciência, né, digamos, até conseguir algo no sentido de que amanhã ou depois ele venha a ter um filho. Da ciência, eu não duvido, até porque o príncipe deste mundo é Satanás. O mundo jaz do maligno e o maligno ele pode operar sinais e de forma a enganar até mesmo o povo cristão. Então eu não duvido que ele possa vir amanhã ou depois alterar um ser humano de forma a poder constituir o homem com uma espécie de um útero avulso, digamos assim. Mas é bem verdade que pela genética ele não tem esse útero, consequentemente ele não tem a condição de poder engravidar, né? Mas então esses caras eles querem induzir nossas crianças a isso, até porque principalmente todos esses que defendem esse tipo de atitude, que são os famosos dos movimentos LGBTQ, etc, 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 eles são pró-drogas, pró-vagabundagem, pró-crime, pró-aborto e pró-pedofilia. Eles querem inclusive já andou em projeto na Câmara, no Senado, sei lá onde, um projeto onde era aprovado casamento de pessoas consanguíneas. Daí disse o animal o jegue de laboratório, porque aquilo só pode ter nascido de um laboratório, disse ele que aquele projeto não era para casamento entre pai e filho. Só que talvez ele não entenda o que seja consanguinidade, ou seja, uma pessoa que seja consanguíneo ao outro pertence à mesma família, né? Pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, etc. Bom, muito bem. Então eles querem a liberação da pedofilia. E isso, minha gente,
quer você queira, quer não, é o próprio inimigo que está aqui descrito no livro de Neemias, capítulo 4, Sambalate, Tobias, que são os filhos das trevas que estão tentando lutar contra a ordem natural das coisas, estão tentando colocar na mente do povo que aquilo tudo que o povo defende está errado, que nós estamos defendendo aí uma educação normal para uma criança, o menino sendo criado como menino, a menina sendo criada como menina, e o menino tendo sua infância, sua pré-infância, sua infância, sua adolescência, sua pré-adolescência, depois sua adolescência, para depois, claro, casar e ter filhos. E assim mesmo a menina também. Ou seja, você não queima etapas. Você não vai dar uma criança em casamento com 8 anos, como costumam fazer os povos, alguns povos de países árabes. Não. Uma menina de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, ela é criança, ela precisa viver a sua infância, ela precisa aprender a viver a sua infância, saber, com isso, ter a educação básica, né, o ensino básico que ela necessita. E não simplesmente já tem lá 4, 5, 6, 7, 8 anos, já vai sendo preparada para um casamento, onde daí meninas morrem até com perfurações internas gravíssimas, porque o canalha de 40, 50 anos resolve dormir com a menina de 8 anos, de 9 anos. Então nós temos que ver que isso não está nos planos de Deus e que nós temos a obrigação de defender a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos e a nossa mulher. Mas principalmente a nossa fé. Eu clamo a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos guarde, que nos liberte, que nos restaure no nome santo de Jesus, que te dê a paz, o amor e a misericórdia. Se você precisar de algo, pode entrar em contato comigo. Se precisar de oração, fale comigo. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. Bye. Fui.